Aula 20, eu queria dar uma continuidade à aula anterior. Na última aula eu falei sobre guias, e aí depois eu fiquei pensando, depois de gravar a aula 19 e tal, eu vou gravar mais um vídeo mostrando assim, alguns exemplos, né, bem práticos, né, a respeito das guias, né, porque até então, né, tinha dado alguns exemplos, baseado em algumas ilustrações, fotos, né, que eu coloquei na última apresentação, né, de guia de porta, guia de janela, guias diversos voltados aí ao mercado da automação, né, automação industrial, por exemplo. E aí até mostrei, né, mas bem rápido, que onde são encontradas as guias, por exemplo, tornos, fresas, impressoras 3D, impressoras convencionais, cortadores, né, tipo Scancute, enfim, né? Vou mostrar aqui de novo, né, essa apresentação. Vamos lá. Só para relembrar, né? Então, assim, apenas umas figuras, né, que eu peguei na internet, né? Então, assim, pegou, por exemplo, até coloquei ilustrações aí da famosa apostila, né, Telecurso 2000, de mecânica, disciplina elementos de máquinas. Por exemplo, aqui, trilho e porta corrediça. Aí tem aqui o trilho telescópico, né, que tem alguns guarda-roupas, armários, etc., né, janelas, porta, até dá exemplo de morsa, né? Entrando mais na parte técnica, né? Então, aí exemplos aí de impressora 3D, impressora convencional, também tem guia, né? Mesmo que seja um cilindro de aço inox, né, de alta qualidade, baixa rugosidade, baixa porosidade, né, uma alta planicidade, enfim, né? Tudo isso aí essas propriedades que deve ter nos guias em geral, né? Que é a questão da baixa rugosidade, baixa porosidade, planicidade, né, mais plano possível. Aí nós estamos falando, né, por exemplo, de guias de seção redonda, então cilindricidade, faltou falar esse termo na aula anterior. Então são propriedades aí que o pessoal pessoal da engenharia mecânica, né, já deve ter visto na disciplina de metrologia. Todos os conceitos aí de cilindricidade, planicidade, circularidade, retilinidade, enfim, né? Os próprios nomes dizem do que se trata. E alguns aparelhos, né, mais avançados, né, como por exemplo a impressora 3D, uma fresa, por exemplo, que eu falei na aula anterior, né, tem lá é, as orientações, né, eixo X, eixo Y e até mesmo eixo Z, né? Como, por exemplo, aqui nessa impressora 3D, né, vamos supor que o eixo X seja esses guias horizontais, né, por onde passa o carro, né, responsável pela impressão, né? Eixo Y, vamos supor que são esses guias verticais, e o eixo Z seria o eixo responsável, o eixo, guias, enfim, né, responsáveis pelo movimento da mesa, né? Aí, falei aqui de torno, aqui, por exemplo, uma furadeira de topo, tá? Fresa, né, que é uma máquina, ferramenta encontrada em algumas oficinas que permite o desenvolvimento, elaboração de materiais de diferentes geometrias, né, algo bem mais complexo que, por exemplo, um torno, onde o trabalho se dá por meio da rotação da castanha. Isto é, né, a parte fixa, que é a castanha, ela rotaciona, e o carro, né, ele serve como elemento, não vou dizer fixo, né, mas é o que onde vai ter a pastilha de corte, o bit, né, que é um nome muito comum também, que é usado, né, com devido movimento, né, eixo X, Y, Z, enfim, pelo movimento efetua o corte, né? Mais para frente eu vou dar sugestões de vídeos, né? Porque para quem é leigo no assunto, né, é algo meio difícil de compreender, né? Bem difícil de compreender. Guias especiais voltados ao mercado da automação, por exemplo, automação industrial, aí eu mostrando novamente guias mais simples aí, né, de guarda-roupa, né, gavetas, enfim, né, gavetas, né, inclusive esse branco do lado direito de cima, que é o mais simples que tem, né, com rodinhas, inclusive, né. E falando de elementos giratórios, alguns desses guias tem, né, como, por exemplo, os que estão aqui em cima, né, e é isso, nem alguns aqui, como nos desenhos de cima, né, tem elementos rodantes que são esferas, ou aqui embaixo à esquerda, agulhas, né, tudo isso eu tinha comentado com vocês, né, os perfis das guias e assim vai, né? Até
a possibilidade, né, de efetuar apertos, né, para otimizar aí o desempenho da guia, tudo isso nós tínhamos comentado, né? E aí eu pensei, né, poxa, eu vou apresentar, né, bem sucintamente alguns vídeos, né, para quem não tem familiaridade, né, mesmo não tem conhecimento da causa, né, vocês estão vendo aqui atrás, vou até descompartilhar aqui, né, estou vendo aqui atrás, né, um torno, né? Um torno é de grande porte, industrial. Aí encontrei numa página na internet voltado a divulgação, né, de produtos usados, enfim, né? Aí tem um aqui atrás, né, que tem até uma cabine fechada, né, que é muito comum aí usando a tecnologia CNC. CNC é controle numérico computacional, onde você faz a programação e o torno faz todo o trabalho sozinho, né? Ao contrário, né, da grande maioria dos tornos que são manuais, tá? Onde exige aí uma atenção maior aí por parte do profissional, né? Tanto ao efetuar o movimento, né, do carro, por exemplo, quanto também para verificar, né, durante o seu trabalho, né, mesmo que de uma forma automatizada, dependendo da situação, né, verifique para você prestar atenção para ver se está faltando alguma coisa ou se está ocorrendo algum problema. Mas vocês estão vendo aqui um torno de grandes dimensões, tá? Batendo o olho é talvez uns 4 metros de comprimento até mais. Então, aqui é composto por vários guias, né? Vocês estão vendo aí, 2 guias em cima, tem uns 2 ou 3 aí, seção cilíndrica, sei lá. E aí tem os volantes para efetuar os movimentos, né? Tanto no eixo, vamos supor, eixo X, né? Eu suponho que seja o eixo das guias. O eixo Y, supondo aí, né, do carro, né? Aí estou vendo que o carro está em cima de uma placa enorme que serve como guia, né? Tá? Eixo Y, tá? E de alguma forma, né? Mexer na altura do bit ou da pastilha de corte, né? Então, de novo, eixo X, eixo dessas guias, né? Que eu estou apontando aqui. Y, transversal a ela e Z, altura, tá bom? Vamos lá. Eu vou compartilhar uns 5 links bem curtinhos, tá? Que ele mostra aí, um exemplo que eu encontrei na internet, tá? Eu não sei se sai o som, mas, enfim, isso aqui não é isso aqui, não, isso aqui é propaganda, tá? Então até vou dar uma... Bom. Aí que vocês estão vendo aí, né? Como ele é por dentro. Na verdade, eu vou mostrar um outro que mostra assim como é que ele é por fora, tá? É um outro anúncio, tá? É um outro vídeo, tá? Primeiro mostrar como é que ele é por fora e aí depois vamos ver o princípio de funcionamento, né? Aqui, por exemplo, um torno, estou vendo tem cabine e tal, podendo ser CNC ou não. Aí estou vendo aqui lado esquerdo a castanha, tal, que é conectada ao motor elétrico, tá? Que efetua aí a rotação. A rotação varia de acordo com o trabalho a ser executado e de acordo com o material a ser usinado, né? Que é o processo de usinagem, né? Então, o torneamento é o processo mais comum que tem de usinagem. E aqui do lado direito o carro, né? Onde vai ficar encaixado aí a pastilha de corte, né? Que geralmente é formato losango, né? Ou o bit, que é feito de metal duro, tá? Algum aço bem resistente, né? Claro, mais duro que o material a ser trabalhado. Vamos supor aí que o metal a ser trabalhado seja aí um aço de baixo carbono, então o bit, né, deve ser feito aí, vamos supor, um aço martensítico de alto carbono, ou um aço cementado, nitretado, enfim, né, cementado, nitretado, falando de tratamento superficial, para aumentar a dureza. Ou bronze, ou vídia, enfim, né? Aí vocês estão vendo todo aí o comando, todo o sistema computadorizado, né? Onde permite aí fazer, para efetuar, por exemplo, o mesmo trabalho várias vezes. Essa é a vantagem do CNC, né? Onde a pessoa vai programar, por exemplo, a rotação, né, da castanha, né, por consequência da peça ser cortada, e também os deslocamentos X, Y, Z, né? Fazendo exatamente uma trajetória, né? Vamos supor que faz isso aqui, ó, um zigue-zague, aí faz a programação, inclusive, da troca, tá, dos elementos cortantes, né, que um torno pode fazer diversos trabalhos, vocês vão ver daqui a pouco. Furação, aí no caso, furação, né, axial ao cilindro a ser usinado, retirada de camadas, tá, desse material,
rosca, sulcos, furos também, né? Quer dizer, enfim, né? Furo no sentido axial da peça ser cortada, né? Vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Aí preste muita atenção aqui, tem duas guias, um de cada lado, né, para sustentar o carro. Aí todo o cuidado que deve ter, né, depois de efetuar o trabalho, fazer a limpeza, é, tirar cavaco, secar, né, porque eventualmente usa-se fluido de corte, verificar se o fluido de corte pode atacar o metal, pode atacar até metal a ser cortado, ou até mesmo, na pior das hipóteses, os guias, né? Tem tudo isso. E depois, no final, aplicar uma camada de óleo lubrificante, né? Para cobrir toda a guia ou todas as guias, né? Todas as superfícies da guia ou das guias. Nós estamos vendo aqui também a CNC. Aí tem lá uma pastilha de corte, isso aqui é uma pastilha de corte, acho que é mais chamado de bit, né? Que bit é quando é uma estrutura inteira, pastilha de corte é algo pequeno. Vocês estão vendo aí que está sendo efetuado um trabalho aí todo ornamentado, né? Tudo isso graças a uma programação prévia. E aí vocês estão vendo que se efetua o corte, né, por camadas, exatamente para diminuir o calor excessivo, diminuir o desgaste da pastilha de corte. E até mesmo diminuir, né, o desgaste súbito da peça, né, porque a temperatura pode aumentar aí muito, né, e com isso gerar aí alteração metalográfica da peça, tá? Mas aí, ó, rosca, tá? Só que aí automaticamente trocou, né, a pastilha de corte. Então, usou uma pastilha específica para rosca, ó, pode usar também, né, uma broca, né, alguma outra pastilha certamente para furo. Aí estão vendo, trocou novamente, tá? E aí parece que foi feito até uma cabeça sextavada. Aí, furo. Furo não, né? Acho que é um rasgo de chaveta, imagino. Não. Ah, vamos ver, depois a gente vê o resultado, né? Aí, furo. Acho que foi rasgo mesmo. Aí fazer uma cavidade, às vezes colocar algum anel ou uma vedação. Estão vendo que é o trabalho assim lento, né, para não ter o desgaste súbito da peça ser cortada e também da pastilha de corte. Tá bom? Esse é um dos exemplos de vídeos, tá? Vamos ver se tem só um momentinho. Opa, travou aqui. Tá, vamos lá. Vamos lá. Aqui é outro também, tá? Confecção aí de barra de rosca, tá? Estão vendo aqui o título, né? Mini, torno, CNC fazendo rosca. Existem tornos de diversos tamanhos, tá? O que está atrás de mim é um torno grande, né? Mas também existem tornos pequenos, às vezes você encontra até tornos mais domésticos, podemos dizer, né? Inclusive para trabalhar com PTFE, que é aquele famoso Teflon, politetrafluoetileno, tá? Aí o exemplo. E é isso, tá bom? Agora eu vou mostrar a fresadora, né, melhor dizendo, tá? 2 vídeos, bem curtinhos, tá? Que é bem parecido, acho que talvez seja até igual aquele que eu mostrei nas apresentações, né? Ele efetua-se trabalhos, né, eixo X, Y, Z, tá? Desculpa, efetua-se trabalho X, Y, Z, e aí pode efetuar trabalhos com geometrias das mais diversas, tá? Algo mais completo, mais complexo que um torno. Aí vocês estão vendo aqui os percursos, né, que tem, velocidades, enfim, tá? E até alguns dados técnicos, né, tudo de boa. Esqueci de falar, né, que o torno, ele é munido de um motor, geralmente trifásico, e que ele tem uma programação especial, por quê? Porque, ao contrário da grande maioria dos motores elétricos, ele deve ter uma alteração da rotação. Então, tem lá um controle da frequência, né, da corrente elétrica, ter lá todo um comando, né, uma central para permitir aí a alteração da rotação do motor. Porque, como eu disse, por exemplo, metais
Às vezes trabalha com madeira. Existe torno de madeira, tá? Ou PTFE também, ou você trabalha com metal mais mole, metal menos duro, né, mole? Metal menos duro, metal mais duro. Por exemplo, furação, né? Um furo maior, um furo menor, algum trabalho mais avançado, enfim, é por isso que tem que fazer lá as alterações, né? Porque um torno, como esse que está aqui atrás, uma fresa, né, diferente, ela pode trabalhar sob diversas rotações, né? Diversas velocidades. Aí que vocês estão vendo aí que são equipamentos, as máquinas, ferramentas em geral são máquinas bem mais, são robustas, como tinha comentado antes, né? Tem até, por exemplo, dispositivo de proteção, né? Segurança, como vocês estão vendo aí. Alguns deles são programáveis, esse aí eu acho que é também, não tenho certeza. E a base, né, tem que ser, as máquinas ferramentas devem estar em uma base, um concreto bem rígido, tá? Porque senão a longo prazo pode ocorrer aí pode ceder. E como vocês entenderam, né? As máquinas ferramentas são equipamentos de precisão, então tem que estar num plano mais plano possível, digamos, né? Mas com a menor irregularidade possível, porque se trata de um aparelho de precisão, tá bom? Isso aí, vou mostrar mais um. Aí eu começo com outro assunto. Tá? Tá aqui. Aí vocês estão vendo aqui, né, que tem alguns elementos, né, perfurantes para diversos trabalhos, né? Tem materiais dos mais diversos, dependendo do grau de dureza, e assim por diante. Gente, tem muitos vídeos explicativos sobre torno, fresa, aí tem outras usinagens aí, retífica, furação, lixamento, polimento, tá? Não é o caso aqui, não, o intuito é mais mostrar a importância das guias, né? Mas já com o torno e a fresa são equipamentos essenciais em muitas oficinas, por isso que eu estou mostrando mesmo que seja algo rápido, né? Por exemplo, aqui já fez aí, que é da engenharia mecânica, já deve ter visto isso em alguma matéria específica sobre usinagem, tá? Então, aqui é apenas mera curiosidade, tá? Então, aí, equipamentos, elementos cortantes aí voltados para furação, confecção de roscas, desbaste, etc., né? Correção de planicidade, aí já é mais, acho que é mais retífica, tá? Vou parar de falar por enquanto para vocês verem. Eu resolvi tirar o som, porque eu acho que na hora de fazer os vídeos não tá saindo. Então, vou deixar para lá. Aí vocês estão vendo um dos trabalhos aí, né, no corte, no desbaste lateral da peça, né? Vamos supor aí que esses materiais cortantes sejam feitos de aço e está fazendo trabalho em alumínio, que é menos duro, né? Vamos supor. É esse tipo de trabalho que ele pode fazer, tá? Vamos lá. Quem quiser ver esse vídeo de novo, né, com som, aí tem o título tá aqui embaixo, tá? Tipo de fresa, de topo, fresamento, concordante e discordante. O canal é Matrix Ferramentas. Nesse canal tem vários vídeos bem específicos sobre o assunto. Ó, o trabalho executado, né? E aí também é uma forma que o torno, né, se faz a programação, né? Colocando, aplicando lá os percursos, os eixos X, Y, Z, como esse final, né? Aí vocês estão vendo aqui está sendo efetuado um corte em camadas aos poucos, né, para não ter o desgaste do elemento cortante, tá? Aí o desgaste em espiral. Né? Aí usando fluido de corte. Até tal fluido de corte, né, que em sua história a primeira foi água, mas com o tempo foi se usando aditivos, produtos mais diversos para absorver calor, para evitar contaminação, corrosão, né, da peça ser cortada. E aí foi gerando alguns problemas ocupacionais, como dermatites, comichões, enfim, né? Então, todo o trabalho aí para ter fluidos de corte
mais ambientalmente aceitos, mais puros, que causem menos desconforto, problemas ao trabalhador, né? E é isso aí, tá? Que eu queria mostrar para vocês, né? Sobre torno e fresa. Agora eu queria mostrar um outro assunto, porque eu não falei nas aulas, né? Na aula anterior, né? Sobre uma aplicação muito interessante da guia, né? Falando aí de torno, fresa, gaveta, janela, porta, sistemas de automação industrial, mas não falei, por exemplo, de ferrovias. Nesse caso, a guia, né, seriam os trilhos. Tá? Eu acho até interessante falar, né, visto que foi recentemente, né, gravando esse vídeo aqui em setembro de 2021, né, há vídeos, né, desculpa, há anúncios, né, de ferrovias que podem ser abertas no Brasil, né, com expansões, modernizações e construção de ferrovias novas. Então, o trilho nada mais é do que um guia para onde o veículo vai se orientar, né? Porque o treino pode passar em qualquer lugar. Então, o trilho, né, serve para garantir uma estabilidade na passagem de um veículo que é extremamente pesado, que é uma locomotiva, um carro, os veículos ferroviários em geral, né? Permitido, assim, orientação e estabilidade. Não apenas o trilho, mas munido também de dormentes, que são essas estruturas ou de madeira ou de concreto que ficam embaixo dos trilhos, né? Então, esses trilhos, né, que são guias para os veículos ferroviários, né, são feitos de material duro, bem resistente, né, como alternância, exatamente para durar. Tá? Então, vocês estão vendo aí exemplos como três de carga, como embaixo. Aí, na verdade, os que estão vendo embaixo são locomotivas, né, comumente usados para três de carga, uma Maria-Fumaça. Tá? Então, da mesma forma que os outras guias, né, os outros barramentos, ele precisa-se de manutenção permanente, né, aperto de parafusos, eventualmente troca de dormentes, né, que com o tempo as madeiras apodrecem, tá? Geralmente tem lugares que usam dormentes de concreto que são mais resistentes, né? Embora de madeira seja mais barato. Então tem todo esse tipo de cuidado, né? Porque senão vai ter oscilações, aí tem a questão, a problemática da dilatação térmica também, que permite aí que gera, né, uma oscilação, né, nas dimensões, não dimensões, né, mas uma oscilação, né, do posicionamento dos trilhos, né? Começa a ficar tortos, né? Diminui a sua retilinidade, né? E quanto mais retos, mais seguro, né, uma ferrovia, e quanto mais reto, né, permite-se obtenção de maiores velocidades. Então, você obtém maiores velocidades quando o trilho está mais reto e também quando há uma menor diferença altimétrica, uma menor declividade, tá? Aí, exemplo, né, aqui do lado esquerdo, um trem de subúrbio, né, da CPTM, né, Grande São Paulo. Como todo trem, né, dois trilhos, né, esquerda e direita, alimentados aí por uma rede elétrica suspensa, né, ao passo que o metrô, que está logo aqui na lateral, né, do lado dela, além dos trilhos, tem o terceiro trilho, que é o que vai energizar o veículo, tá? Então, aqui no metrô, nesta linha, não tem alimentação suspensa, né? Existem alguns modelos de VLTs, né, veículos leves sobre trilhos, mais modernos, né, que tem uma alimentação subterrânea. Então, tem os trilhos normal, mas não tem alimentação aérea, e aí tem uma cavidade, né, uma cavidade embaixo por onde passa o trilho energizado, tá? E é muito comum isso em locais onde há passagens frequentes de pessoas atravessando os trilhos. Não é o caso aqui, que o caso aqui, tanto do metrô, né, quanto dos trens da CPTM, tem acesso restrito de pessoas, né? Não tem pessoas passando, andando para lá e para cá, pelo menos na teoria, né? Não tem passagem de nível, etc. Uma questão que tem no Brasil, imagino que em muitos países também, é o uso de diferentes bitolas. Bitola é a distância entre os trilhos, né? Então, por exemplo, aqui do lado direito, bitola estreita, uma distância de 1 metro de um trilho para o outro, é muito comum em algumas linhas no Brasil, principalmente as mais antigas, né, porque a tendência, né, das linhas mais novas é adotar apenas a bitola larga. A bitola estreita, ela tem a vantagem de ser usada é mais barata, tá? Gasta-se menos, né, com dormentes, enfim, e pode-se efetuar curvas mais fechadas, só que as velocidades são menores,
então, oferece um transporte mais perigoso, com maior risco de descarrilhamento, como vocês estão vendo aqui, tá? Por que será que houve? Às vezes é por excesso de velocidade, né? Porque dependendo do ponto, né, tem que ter diferentes velocidades, ou teve um deslizamento, né, da terra, né, do solo, possivelmente, pode acontecer, ou devido à presença aí de um dormente apodrecido. Muitas vezes, quando em linhas, né, de pouco movimento, começa sempre passando um veículo auxiliar, né, para verificar se as vias estão ok, para depois passar a composição, tá bom? Voltando aqui. Bitola estreita 1 metro, bitola larga, acho que em torno de 1,4, embora tenha também bitolas de 1,6 metro, tá? Bitola larga permite cargas maiores, só que as curvas têm que ser mais abertas, mas aí pode efetuar velocidades maiores, então é mais comum, por exemplo, eu nunca ouvi falar, trem de alta velocidade com bitola estreita. Trem de alta velocidade eu tenho que ser só bitola larga. E aí, o que que acontece? Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, tem uma ferrovia aqui que é uma bitola única, ao passo que do lado direito, 2 bitolas, tá? Então tem toda uma estrutura aqui que permite aí a união, né, de 2 ferrovias, uma com bitolas mistas, né, bitolas mistas, 2 bitolas, né, e uma que é bitola única, tá? Aí tem a questão dos cuidados, né, por exemplo, do lado esquerdo, é muito comum em ferrovias abandonadas, onde, vamos supor, passa no trecho urbano, passa por uma estrada e passa asfalto por cima. Aí inviabiliza a passagem de um veículo. Do lado direito, o abandono total, né? Abandona, dormentes se estragam. Quando passa uma pessoa, não tem problema. O problema é quando passa um veículo ferroviário, né? Com esses dormentes apodrecidos, eles tendem a ceder. Tá, aí há um risco de descarrilhamento. Tá bom? Então, tem todos esses problemas. Bom, eu vou mostrar uns vídeos mostrando mudanças de vias, né, que vocês estão vendo aqui, que são estruturas, né, de mudança, né, aqui, como vocês estão vendo aqui do lado direito, tá? Em vez de o veículo ir para frente, em vez de lado esquerdo, lado direito, enfim. Tá? Vamos lá. Opa, desculpa. Vou colocar um link aqui para ficar apertando. Esperar a propaganda. Aí estão vendo aí uma pessoa efetuando aí a manutenção, tal, normal. E em muitos lugares ainda a mudança de via é feita manualmente. Em alguns lugares é remoto, tá? E assim vai. Uma mudança, começa aqui, né? Aí possivelmente, né, tem o trilho que vai para frente, para o lado direito e fez a mudança para fazer a curva para a direita. Ok? AMV, aparelho de mudança de via. E isso aqui é uma guia, como vocês estão vendo, tá? E aí tem todo o cuidado, né, com a manutenção, segurança, principalmente em ferrovias onde há uma grande circulação de veículos, né, como os metrôs, onde tem, por exemplo, paradas, né, para manutenção preditiva, corretiva, e uma vez outra preditiva, preventiva, e uma vez outra corretiva, né, que corretiva seria a troca do trecho, né, do trilho. Então, assim, às vezes passa uma pessoa, né, vai com uma máquina, que é um aparelho de ultrassom, por exemplo, faz análise, e aí se precisa efetuar a troca, né, faz um corte, né, substitui metros e metros de trilho, tá bom? Isso é muito comum em vias com passagens mais frequentes, né, por exemplo, metrô, onde essas paradas de manutenção sempre são feitas de madrugada. Outro exemplo também, né, aí no caso para um veículo mais leve, né, para fins turísticos, aqui no caso, um bonde, tá? Em inglês é tramway, tá? Em espanhol, trem-via. Tá? No Brasil convencionou o nome bonde, em Portugal elétrico, tá? Porque
Os bondes mais comuns são elétricos, embora, né, os bondes foram criados antes da introdução da eletricidade, tá? Numa época que os veículos eram puxados por animais, né, cavalos, burros, etc. Mas já tinha esses trilhos, tá? Então, os trilhos aqui servem para oferecer, né, o direcionamento do veículo e manter estabilidade, tá? E eles foram criados, né, numa época que não existia o asfalto, não existia caminhões, não existiam veículos, não existiam pneus. Então, construíram-se os trilhos, isso começo do século XIX na Inglaterra, para garantir, né, uma estrutura estável, de solo estável, de piso, né, melhor dizendo, estável, para os veículos que são mais pesados. Porque até então o transporte é feito por animais, né, com muito desperdício de material. Então, por exemplo, as ferrovias no Brasil surgiram com a cultura do café, então até antes mesmo, né, dos trens já se plantava café, cultivava, exportava grãos de café e se perdia no mínimo a metade desse café no meio do caminho, por culpa de acidentes com cavalos, sacos furados e assim por diante. Com os trens, né, permitiram o trabalho muito mais rápido, com menos desperdício, né, porque teve diminuir muitas trepidações. Mas a estrutura é cara, tem alto custo, tal, e trens não toleram tanto declividades quanto os veículos. Tá? Então, aqui é uma estrutura para fins turísticos, tá? Aqui para os trilhos, de novo, né, serve como orientação e sustentar o peso, né? Aqui, no caso, não tem dormentes, né? Então, o próprio piso, né, que mantém o asfalto, não tem esses trilhos. Aí, exemplos de trens de alta velocidade, tá? Que tem países como Espanha, Alemanha, China, Japão, França, Itália, Suíça, Áustria, Inglaterra, Holanda, Bélgica, tá? Acho que Rússia também, Taiwan, enfim, né? Então, os trens de alta velocidade que detêm velocidades aí até, no máximo, se não me engano, 400 quilômetros por hora, eles são veículos, de certa forma, convencionais, né? Por quê? Porque eles necessitam de trilhos, tá? Tem o atrito, né? A fricção das rodas com os trilhos. Só que, certamente, como eles atuam a velocidades maiores, as curvas devem ser maiores, as declividades devem ser menores, enfim, né? Para diminuir o desgaste dos trilhos, porque o fato de o trilho fazer uma curva, né? O trilho, ele força o veículo a ir para onde ele for, né? Então, se o trilho vai para a direita, então força o veículo a ir para a direita também, acelerando o desgaste do trilho naquele ponto, naquelas curvas. Então, o desgaste nas curvas certamente é muito maior do que no reto. E o desgaste em trechos mais declive mais acentuado, né? O desgaste é muito maior do que em locais planos. Então, por exemplo, os trens de alta velocidade, né? Então, tem a questão da confiabilidade, toda a segurança, né, deve ser muito maior, porque o mínimo de oscilação pode ocasionar um desbalanço, ou até mesmo um acidente sério, ainda mais tratando de alta velocidade. Então, por exemplo, uma, uma grande oscilação, uma oscilação que em veículo de carga suporta, um trem de alta velocidade não suporta, porque cria, né, uma instabilidade muito grande. Então, vocês pensam aí, né, a confiabilidade nas manutenções dos veículos e dos trilhos, né, deve ser muito grande. A troca dos dormentes, a troca dos trilhos, a troca dos parafusos, dos elementos de fixação, se eles forem os mesmos dos veículos tradicionais, certamente devem ser trocados com mais frequência. Os gastos são maiores, manutenção, materiais, então, muitas vezes, são transportes mais caros também, com passagens mais caras. Então, só alguns países que conseguem sustentar esse tipo de serviço. Por isso, tá? Manutenções mais frequentes. E esses são exemplos, né? Aí, outro exemplo de veículo de transporte no caso também de passageiros, né? O monotrilho. Está sendo construído aí algumas linhas, estão sendo construídas algumas linhas de monotrilho na cidade de São Paulo, e a guia nada mais é do que um trilho só de concreto, tá? É um estilo diferente de transporte, tá? As rodas ficam entre a carcaça do veículo e o concreto, e a guia de concreto, né? As rodas ficam aqui entre elas. O monotrilho, vocês estão vendo, né? Está sendo construído uma altura relativamente alta, uma altura considerável aí, talvez aí entre 10 a 15 metros de altura,
Mas por que isso? Porque eles não toleram muita declividade, tá? A tolerância é muito baixa com declividade. Então, assim, por exemplo, no caso aqui ao contrário do metrô, né, é apenas uma guia para cada sentido, tá? O mais interessante, né, é que existe uma estrutura para mudança da guia, né? Principalmente quando é fim de linha. Por exemplo, tem uma estação de monotrilho, né? As pessoas descem nas plataformas, né, que ficam no meio dos dois trilhos. Desculpa, do meio das duas, dos dois trilhos, né? Porque no caso, né, é um trilho só por veículo, né? Um trilho para ir, outro trilho para voltar. Então a plataforma geralmente fica entre eles. E aí, no final da estação, né, tem que fazer a mudança de via. Aí eu vou mostrar para vocês um vídeo lá do Japão que mostra a estrutura, né? Porque estão vendo a estrutura de concreto, mas a estrutura que permite a mudança de via, né, o equipamento, geralmente é de metal. Então, vocês vão ver melhor. Mas essa aqui é uma estrutura, né, que dizem, né, que é mais barata que o metrô, só que é um transporte de massa de menor capacidade. Tá? Um investimento mais baixo, porém, o número menor de pessoas, né, de passageiros, isto é, mais adequado para locais onde a demanda é mais baixa. Bom? Mas, em compensação, demanda mais alta que o de ônibus. Tá? Vamos lá. Na verdade, o que eu vou mostrar para vocês, né, não é exatamente a troca do sistema nesse vídeo. É um outro vídeo, né, mas o objetivo é o mesmo. É uma curva, que vocês estão vendo aqui, né, que ela muda de posição para que o veículo, em vez de ir para um lado, vai para o outro. Isso é comum em bifurcações, né, quando tem uma linha em Y, ou simplesmente quando necessária é mudança de via, né, caso quando se chega no fim da linha, ou quando precisa fazer uma mudança eventual aí no meio da linha, né? Em caso de parada não programada, aí tem que transferir o veículo para outro lugar, essas coisas. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Aparentemente é bem simples, né? Acho que é fácil de entender, né? Aí a gente fala como a guia, né? Que é o trilho, né? Do veículo, mas vocês estão vendo que tem guias embaixo que permite o deslocamento dessa peça. É isso que eu estou falando, tá? Claro que esse vídeo está sendo feito em uma velocidade maior, né? Apenas para o vídeo não ficar maçante. Mas você viu a responsabilidade que é na programação para não ter descarrilhamentos, acidentes, tá? Por exemplo, olha o trem que está chegando. Cadê a mudança da via? O cara teve, acho que deve até diminuir a velocidade. É isso aí. Acho que deu para entender, né? Vamos lá, vou continuar. Aqui alguns exemplos, tá? Até então eu tinha mostrado essas duas fotos em São Paulo. Essa aqui eu já não sei onde é. Acho que é São Paulo, não tenho certeza. Do lado esquerdo é Dubai. Do lado direito, se não me engano, eu acho que é Bangkok, capital da Tailândia, tá? Alguns exemplos, por exemplo, do lado direito não sei como é que se fala, Wuppertal, que é uma cidade lá na Alemanha, que tem umas linhas da década de 20, período entre guerras, tá? Vocês estão vendo aí que o veículo ele é suspenso. Não preciso dizer aqui, existem várias tecnologias de transporte de massa, principalmente de passageiros, né? De veículos ferroviários, tá? Onde, por isso a importância de falar, de usar as ferrovias, né, como exemplo de guias. Agora, dessas fotos para frente, os trens maglev, de levitação magnética, que, claro, são estruturas bem diferentes da que nós estamos acostumados a ver. Por exemplo, só existe, até onde eu sei, uma única linha maglev
funcional e operacional, né, que atende a cidade de Xangai, na China, entre o centro e o aeroporto internacional, ou um dos aeroportos que tem em Xangai. O trem de levitação magnética, ele tem rodas normais, né? Eles ficam em cima de trilho ferroviário normal, porque a aceleração, ele se dá, né, no sistema convencional, roda-trilho. Aí, ao alcançar uma determinada velocidade, é iniciado, né, o processo de magnetização do veículo, aí ele começa a passar numa estrutura diferente, num sistema diferente, no guia diferente que tem polos magnéticos, né, ímãs, né, SN, né, positivo e negativo. Então, de novo, né, nas estações, nos pontos de parada, é uma estrutura normal, roda e trilho. A ideia, a partir de um certo trecho, quando ele adquire uma certa velocidade, o motor elétrico ele é desligado, né, o motor elétrico para acionar as rodas é desligado para acionar o sistema de levitação magnética. Para garantir uma alta velocidade, né, e dizem que consegue aí 400, 500 km por hora ou até mais. Aí são os exemplos. Eu acho que esse aqui é experimental, se não me engano, no Japão do lado esquerdo, e esse aqui do lado direito é na China. Como é que ele funciona? Atração e repulsão. Então, tem lá os componentes, os ímãs que ficam na estrutura do veículo e os ímãs que ficam no guia, né? Então, tem os ímãs na estrutura móvel e os ímãs na estrutura fixa. Aí, por meio, né, de atração e repulsão, né? Atração, né, polo positivo com negativo, e repulsão, dois polos iguais, permite aí a movimentação dos veículos, isto é, no seu guia, né, onde vai passar o veículo, né, na sua orientação, tem vários ímãs, né, em sequência, SN, 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 positivo, negativo, assim por diante, né, alternando. E nos veículos é a mesma coisa. E ao passar um ímã no mesmo polo, o ímã do carro, do mesmo polo do ímã da estrutura fixa, né, da guia, né, da ferrovia, cria uma repulsão. E aí, quando passam por ímãs de polos diferentes, uma atração. Então, cria aquele ambiente atração-repulsão, 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 permitindo o movimento do veículo. Tá? Aqui vocês estão vendo, né? Tem tem ímãs, né, do veículo que aqui forma como se fosse o gancho, tá? Uma estrutura na lateral, né? E um gancho mesmo, né? Fazendo isso aqui assim. Sabe como é que eu faço aqui mais ou menos isso? Assim, né? Tá? Então tem o veículo, e aí tem os eletromagnetos aqui do lado na lateral e uns que ficam aqui embaixo. Ao passo que a estrada, né? Também tem os seus ímãs que ficam aqui embaixo. Quer dizer, acima dos ímãs do veículo na parte inferior. Então, faz um gancho assim, né? Aqui também, né? Mesma coisa. Aí tá o wheel rail, né? Aqui do lado esquerdo, né? Estrutura convencional, roda trilho, né? Que eu não falei, né? Quando inicia, né, a velocidade ou quando está parando numa estação e durante o seu percurso, na sua velocidade de cruzeiro, levitação magnética. Vantagem, como vocês estão vendo aqui no lado direito, né? Nesse diagrama lado direito, atração e repulsão. Vantagens: consumo de energia menor, menor atrito, menor desgaste, menor custo de manutenção, dizem, né? Porque a necessidade de roda-trilha é menor e podendo ser usado para maiores declividades. Tá? Esse aqui é um projeto do lado esquerdo, um projeto tá, da COP, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado Maglev Cobra, onde foi construído lá uma linha dentro do campus, né, da Ilha do Fundão, na cidade do Rio de Janeiro, permitindo o transporte de pessoas, né, dentro do campus. Então, pode ser usado para pequenas distâncias. E também para grandes distâncias, especialmente para transporte de pessoas, né, mas nada impede também para efetuar transporte de cargas, no meu entendimento. Tá? Mas ainda necessita de maiores investimentos, visto que usa materiais caros, usa-se materiais supercondutores que devem atingir aí determinadas temperaturas, enfim, para obter aí uma máxima eficiência energética, tá? Mas essa é uma outra história. Esse aqui eu até poderia falar depois, mas vou falar agora, né, só para enriquecer um pouco esse trabalho aqui, né? Esse aqui é um exemplo de uma ferrovia, só que uma ferrovia comumente utilizada em estruturas com declividade enorme,
que são as vias funiculares. Esse aqui, por exemplo, é em Santos. Como é que funciona uma via funicular? Na verdade, uma ferrovia só, aí no meio do caminho tem uma bifurcação por onde um veículo sobe e outro desce. E o que conecta eles é um cabo. Então, por exemplo, aqui em cima tem lá uma estrutura, né, com motores elétricos, polias e cabo de aço. Então, a ponta de um cabo de aço, ela conecta a um veículo, como por exemplo, vamos colocar aqui, acho que aqui até consegue ver um pouco melhor. Do lado direito, tem lá um cabo, a ponta, o final de um cabo de aço, ao passo que o outro veículo aqui é o começo dela. E entre os trilhos tem o quê? Polias. Sempre, né, com graxa, tal, né, para diminuir o desgaste, né? Então tem as polias e o cabo de aço. Então a ponta do cabo de aço está nesse veículo e a ponta do outro cabo de aço está aqui nesse outro veículo. Enquanto o veículo desce, o outro sobe, fazendo esse movimento assim, né? E aqui no caso, né, sempre são trilhos gêmeos, né? Como vocês estão vendo aqui, aí tem uma bifurcação, trilhos gêmeos. Aí mais para frente vocês vão ver que tem trilhos triplos. Daqui a pouco eu explico melhor. Mas sempre tem aqui as polias, né? Embebidas aí com graxa e distâncias aí, né? Iguais, né? Para permitir a orientação desses cabos de aço. E lá em cima, o motor elétrico para sustentá-lo. O veículo que está descendo, ele puxa o veículo que está subindo. E o veículo que está subindo, ele desacelera o veículo que está descendo. Tá bom? Esse aqui é outro exemplo, acho que é em Portugal. Aí vocês estão vendo também, né, que na verdade esse número 2 ele está subindo, quer dizer, está subindo, está mais em cima e o número 1 está mais abaixo, né? Então, o cabo de aço está sustentando o número 1, que está passando aqui para o lado esquerdo, passa aqui por baixo do 2, mas não acontece nada com 2, e ele volta e a outra ponta engancha com 2. Aí, de novo, o 2 que está subindo, desacelera, evita, né, uma queda súbita do 1. Tá? Ao passo que o 1, com a gravidade, né, puxa o 2, mas sempre ter lá um motor elétrico tal, né, para puxar os cabos de aço por questão de segurança e simplesmente para vencer o atrito, né, da roda com o trilho. Aqui de novo, né, vocês conseguem ver com mais facilidade aqui, ó, uma ponta do cabo de aço está no veículo à esquerda e outra ponta do cabo de aço está no veículo à direita. Tá bom? Esse aqui era uma antiga ferrovia, tinha lá na Serra do Mar, no estado de São Paulo, só que foi construída pelos ingleses lá na 1860, por aí, foi abandonada 110 anos depois, quando foi construída uma outra estrutura, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês, faltou eu colocar aqui nessa apresentação, mas explico. Que vocês estão vendo aqui, são 3 trilhos, porque o veículo que desce, ele pega, por exemplo, o trilho do meio e da direita, ao passo que o que sobe pega o do meio e da esquerda. E aí vocês estão vendo aqui, né, 2 cabos de aço. Muitas vezes é um cabo de aço só, passando por polias. Mas no caso da Serra do Mar, a diferença altimétrica é de em torno de 700 metros de altitude. Então, a cada trecho, vamos supor, a cada, sei lá, 100 metros de altitude, tinha lá uma casa de máquinas, movida aí a caldeira a vapor, para acionar esses cabos de aço. Então, os veículos ferroviários, eles subiam um trecho, depois subiam outro, depois subiam outro. Como assim? Do começo, vamos supor do nível do mar, lá embaixo. A casa de máquinas está a 100 metros de altitude, ele fornece energia motora, né? Puxa o cabo de aço para permitir o içamento, o puxamento da composição ferroviária que está embaixo. Aí, até chegar perto dessa casa de máquinas, os profissionais desenganchavam o cabo de aço, né? Porque esse veículo sempre tinha gancho embaixo para morder, né? Para segurar o cabo de aço. E aí, quando chegava no determinado nível, desenganchava, empurrava o veículo até ser pego por um outro cabo de aço, aí mais ou menos 100 metros, né, de diferença altimétrica puxando. Mas quando falo, né, 700 metros de diferença altimétrica, mas do percurso da ferrovia, se não me engano, era 8 quilômetros.
Então, pode fazer o cálculo aí, né? 700 dividido por 8.000 metros aí de comprimento, então uma declividade de, sei lá, entre 8% e 9%. A vantagem, né, desse sistema aí funicular de cabos de aço é que ela permite atuar em altas declividades. Agora, só que, mais ou menos nessa mesma época, um pouco depois, foram construídas ferrovias sem esses cabos de aço, mas exigiam declividade mais baixa, obrigando, né, construir ferrovias mais longas, né, para vencer as diferenças altimétricas, com mais curvas, com maior percurso. Então, assim, o gasto com trilhos, né, com vias, era maior. Tá? E ao colocar esses cabos, permitiam gastos menores, né, porque poderia ter percursos menores. Só que haviam grandes riscos, né? Eventualmente ocorria aí cabos arrebentados, a pessoa que estava perto era atingido, né? A velocidade era muito grande do cabo, a pessoa morria. Então, imagine toda uma sorte de tragédias, problemas que tinha, né? Então, por exemplo, um veículo que descia, por exemplo, com carga ou com passageiros, descia com carga ou passageiros, subia com alguma coisa. No começo, até colocavam vagões com água, para gerar o quê? Um contrapeso, que nem aqui, né? O contrapeso é o veículo de um contrapeso do outro. Aqui, no caso, às vezes colocava até veículos ferroviários, né, com caçambas cheias de água. Aí, por exemplo, subia com água, mas também podia descer com água. Com o mesmo motivo também que eu falei anteriormente aqui do veículo turístico, né? Um veículo subia, permitindo outro descer com segurança. E o veículo que descia com segurança, ele puxava o veículo que subia. Mas mesmo assim, no meio do caminho, tinha que ter alguma força propulsora aí. No caso dos trilhos turísticos, né, é comum ser motor elétrico. Mas na época, 1860, não existia eletricidade ainda, não existia motor elétrico, então usava turbinas a vapor. Não, desculpa, caldeiras, né? Sistemas aí a vapor. Aí o exemplo de um veículo, né, embaixo tem um gancho, né, que segura no cabo, né, para não soltar. Bom? Mas imagina a demora que era para subir esses veículos, subir, descer, né, porque chegava num certo ponto, tinha que desenganchar um cabo e enganchar no outro cabo, era bem trabalhoso, muita mão de obra também. E aqui é uma das estruturas preservadas, tá? As polias, tal, né, para puxar os cabos, né, e sempre perto uma caldeira. Então pegava água lá da própria Serra do Mar, das cachoeiras da região e lenha, muita lenha. Aí depois teve aperfeiçoamentos, né, avanços tecnológicos, aí foi introduzido o motor elétrico, tá bom? E outro exemplo de veículo ainda de caráter experimental, o Hyperloop, tá, que é um tubo a vácuo com veículo dentro. É um exemplo de uma guia também, só que uma guia diferente. Tá? Ainda tem estudos. Outro exemplo de guia bastante interessante é o aeromóvel. A grande vantagem do aeromóvel é que não tem uma propulsão interna, né? Propulsão externa. Então, a vantagem de não ter uma propulsão interna, que nem o Hyperloop, é que o veículo fica leve. Por exemplo, esse aqui do metrô, que conecta o metrô de Porto Alegre a uma estação de metrô próxima, ela permite curvas fechadas, passa por cima aí, por exemplo, de uma estrada, né? Essa aqui é uma rodovia federal. Então, o custo é baixo. O veículo é leve, logo o consumo de energia para propulsioná-lo, o consumo é baixo. Tá? Porque num veículo leve, por exemplo, boa parte do peso do carro é o motor e a transmissão. Então, aqui, por exemplo, a estrutura geralmente de alumínio, aqui tem ar-condicionado, enfim, né? Então, a propulsão é externa. Como assim? Tem os ventiladores que insuflam ar para dentro de um sistema, né? Como se fosse uma tubulação, e eles chocam com uma pá ou pás que estão conectadas ao veículo, e essas pás movimentam esse veículo. O vento empurra a pá ou as pás que empurram o veículo. Olha só que interessante, né? É um veículo movido a ar pressurizado. Então, em alguns pontos, né, tem ventiladores e que entram aqui por baixo, movimenta, empurra a pá que está conectado ao veículo e vai para lá e para cá. Vocês estão vendo aqui na ilustração do lado direito.
Então, aqui, ventilador, insufla o ar, bate na pá, vela, o que seja, né? E empurra o veículo. E aí, né, sempre tem vários ventiladores, né? Então, tem ventilador para empurrar no sentido, outro ventilador para empurrar no outro sentido, né? Aqui no caso desse monotrilho, do aeromóvel de Porto Alegre, é o mais simples de todos, porque é apenas um veículo, vai para lá, para lá, para cá, se não me engano, tem 1 quilômetro de extensão, eu acho. E aqui do lado direito, uma demonstração, tá? Uma cadeira, tal, com rodas, enfim, esqueci de falar, né? O veículo tem rodas, tem trilho normal, só que tem essa cavidade aqui embaixo por onde passa a vela, a pá, né? Melhor dizendo. E aqui por baixo que passa o ar insuflado. Então pensa na pressão, né, do ventilador, né? E no ruído também. Então, assim, só que aqui, né, para evitar a saída de ar, né, sempre tem umas tiras de borracha, enfim, que são movidas, né, apenas pela passagem aqui da haste que sustenta a pá, né? E aqui alguns exemplos, né, de veículos, né, que em inglês ficou mencionado como Atmospheric Railway, que inclusive teve iniciativas aí no final do século XVIII, em Londres, para a construção de trens atmosféricos, aerotrens, né? Onde, inclusive, tinha lá uma casa de máquinas só com ventilador para acionar, para insuflar o ar para movimentar o veículo. O interessante é que não tinha poluição, né? Teoricamente, né, não teria poluição no local, né? Só que depois não deu certo, foi abandonado, teve lá alguns protótipos, mas não seguiu adiante. Depois surgiu o metrô propriamente dito aí, no começo, túneis, né, lá em Londres, com Maria Fumaça, imagina a poluição, né? É o que deu certo, mas teve algumas iniciativas, tentativa aí de obtenção de recursos financeiros, né? Em alguns casos só ficou no desenho, como vocês estão vendo aqui no lado esquerdo. Tá? Então é isso, tá? São exemplos de guias, né? De estruturas, aí dando foco à estrutura ferroviária, né? Só para exemplificar, tá? Deixa eu ver aqui, não sei se tem mais alguma coisa, acho que não. Basicamente é isso, tá? Então, nos próximos vídeos, ao contrário do prometido, né, no vídeo anterior que eu falei que ia começar com rolamentos, mas eu achei interessante fazer um material especial, né, com muito carinho, sobre guias, tá? Como instrumentos para orientação e estabilidade de algum componente móvel. Basicamente é isso, tá? Vou parando por aqui, tá? Muito obrigado, até então, um grande abraço.